Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da gente aqui no nosso estudo de física, certo? E nós vamos falar sobre o trabalho, e não é o nosso trabalho que nós fazemos no dia a dia que nos deixa tão cansativo e nos deixa tão cansado no final do dia. Não, a gente vai falar sobre o trabalho de uma força, certo? E mais para frente nós vamos falar sobre o trabalho como fronteira de um recipiente. Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, certo? Então, primeiramente, a fórmula que a gente mais conhece no nosso estudo do dia a dia sobre o trabalho, certo? É que trabalho, que eu vou representar por W, ele é igual a força vezes o deslocamento. Mas o que é isso? Né? O que isso quer dizer? O que essa força quer dizer, certo? Significa que se a gente tem um plano inclinado, um plano reto, alguma coisa, nós temos uma massa, certo? E uma massa de massa M, e nós aplicamos nela uma força nesse sentido. Nesse caso pode ser tanto no sentido de lá para cá ou de lá para cá, certo? Se esse corpo sofre um deslocamento em função dessa força, nós dizemos que foi realizado trabalho nesse sistema, certo? Por enquanto, tudo tranquilo, certo? E aí, certo? Mas a gente aplicou uma força, ele andou, fez trabalho. Mas o que é o trabalho? Como a gente mensura o trabalho, certo? O trabalho, assim como os outros tipos de energia, nós temos que a unidade dele é dada em joule. Então agora a gente começa a entender aonde que a gente vai chegar isso no nosso estudo da termodinâmica, certo? E é aí que a gente começa a se complicar um pouco. Nada tão complicado, mas a gente vai tentar dar uma explicação bem legal aqui agora. Então, uma forma muito comum da gente de ver a utilização de trabalho em exercícios de termodinâmica, tanto em exercícios quanto no nosso dia a dia, é como efeito de movimentação de uma fronteira, certo? Uma fronteira de um sistema que a gente tem. Eu vou desenhar aqui um sistema muito conhecido que a gente sempre vê nos nossos exercícios, certo? Nós temos um recipiente, certo? Fechado, hermeticamente fechado, nada entra, nada sai, a nosso calor, certo? O trabalho. Isso aqui a gente vai chamar de êmbolo. Em cima desse êmbolo, a gente tem alguns pesos, certo? Pesos de massa M, certo? A gente vai falar que tem uma massa M, e dentro desse recipiente nós temos o gás, certo? Qualquer gás, certo? Qualquer gás que a gente possa considerar nos nossos exercícios. Então, o que pode acontecer? A partir desse ponto, eu entendo que vocês já sabem o que são transformações isotérmicas, isobáricas e isocóricas, certo? Vamos tentar nos focar por enquanto nos casos isotérmicos, certo? E também nos casos isocóricos. Na verdade, vamos falar de todos aqui, que vai ser bem interessante, certo? Digamos que aconteça um aquecimento, certo? E no caso aqui, o T2, a situação 2, vai ser maior que o T1, certo? Vai ser um aquecimento e a pressão constante, P constante. O que nós sabemos dessa pressão? Nós sabemos que a pressão ela é a pressão que o gás aplica em todo o recipiente, em toda a volta, certo? Inclusive na área do êmbolo, certo? Se a gente voltar lá nos estudos de hidroestática, como que a gente calcula essa força aplicada sobre o êmbolo, certo? Essa força F que a gente conhece. Se a gente voltar no estudo sobre pressão, nós sabemos que a pressão ela é dada por força sobre a área. E que área que é essa? Que área que é essa? Essa área
é a área aqui, se a gente puxar aqui uma seta, a área do êmbolo, certo? Então, como que a gente calcula essa força, certo? Se a gente fizer a multiplicação 1 cruz aqui, nós temos que a força é pressão vezes a área. Aí agora nós vamos nos focar nos casos em que há uma transformação isobárica, certo? Onde a pressão é constante, e eu vou desenhar aqui embaixo um novo recipiente. Nós vamos ter um aquecimento, certo? Ou seja, que nem no caso de cima, nós temos que a temperatura na situação final ela é maior do que a temperatura na situação inicial, certo? Então, o que aconteceu? Nós tivemos um aumento no volume, ou seja, uma expansão. Esse êmbolo, ele andou numa distância dl, certo? Aqui é a posição inicial, a gente pode chamar de posição 1, e aqui a posição 2. Essa força, ela ainda está sendo aplicada, certo? A força devido à pressão. A gente sabe que a pressão ela é constante, então essa força vai ser constante durante todo o aquecimento, certo? A gente pode falar que é um aquecimento devido a um bico de Bunsen que esteja aceso, certo? Então, como que a gente vai calcular esse deslocamento, nessa diferença de volume, certo? Se a gente voltar aqui nessa equação que a gente utilizou aqui, o que que a gente tem? A gente tem a força, certo? Qual que é a força? É a força aplicada por essa pressão constante, certo? Então, vamos escrevê-la aqui novamente, certo? Substituindo os valores que a gente usou aqui, certo? Se nós colocarmos o P vezes A, multiplicando a distância, qual que é a distância que essa força agiu? Essa força agiu a partir de dl, certo? Agora, vamos pensar comigo. Se a gente tem a área da superfície e nós temos a altura dela, o que que nós teremos? Se você disse que é o volume, a variação no volume, você está completamente certo, certo? Isso aqui nada mais é do que o volume, certo? Vamos escrever aqui do lado. A variação do volume é igual a A vezes dl. E é exatamente onde nós chegaremos, que o trabalho é igual a pressão vezes o deslocamento de volume. Na verdade, nós colocamos o diferencial aqui, certo? Para nós utilizarmos como diferencial, certo? E para nós calcularmos novamente o trabalho, nós integramos dos dois lados e nós teremos que o trabalho entre os estados 1 e 2 é a integral entre os pontos 1 e 2 da pressão vezes a variação do volume, certo? Se você é um estudante de ensino médio, se você não aprendeu integral nem derivada ainda no seu curso, você não é estudante de engenharia, mas sim um estudante para o vestibular, você chega até aqui, certo? Aqui nós estamos nos focando no trabalho utilizado na termodinâmica, certo? Que é o trabalho que ele vê essas variações de volume, de pressão e temperatura, certo? Agora vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho um sistema que... Então, o que a gente pode falar sobre as unidades de trabalho, certo? Não só as unidades, como os sinais. Se a gente tem um aumento no volume do nosso sistema, certo? Então, se a gente tem uma expansão, a gente diz que o nosso sistema realizou o trabalho, certo? Então, nós temos que o sinal é positivo. Então, o sinal é positivo quando o sistema produz trabalho, certo? Realiza trabalho. Produz ou realiza o trabalho, certo? E, analogamente, adoro essa palavra, quando o sistema ele é comprimido,
certo? Quando o sistema ele sofre trabalho, nós temos que o sinal é negativo. Ah, mas André, quando que o sistema sofre trabalho, certo? O sistema sofre trabalho quando ele é comprimido. A gente pode usar exemplo de uma bomba. Um fluido passa pela bomba, certo? A bomba comprime esse fluido, ou seja, ele fornece trabalho para o sistema, fazendo com que esse trabalho seja considerado negativo. Uma forma só da gente colocar isso aqui, né, nos nossos exercícios, certo? E quando que André, mas quando o sistema produz trabalho, certo? Ao contrário da bomba, a gente tem as turbinas, certo? Que ele passa pelas ventoinhas dele e ele expande o gás, certo? Então a gente vê que aqui é as nossas transformações com expansão, certo? Então nesse caso a gente tem um trabalho considerado positivo nos nossos exercícios, certo? Bom pessoal, é isso. No nossa próxima aula eu vou resolver alguns exercícios só da parte de trabalho, não vou entrar ainda na parte de calor. Depois eu vou criar uma aula sobre a parte de calor. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí embaixo. Eu vou estar sempre resolvendo, tentando ajudar sempre todo mundo aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Espero que a qualidade do vídeo tenha melhorado agora. E eu acho que melhorou sim. Estou melhorando. Grande abraço. Tchau, tchau.